Você já tentou conversar com alguém em inglês e na hora você travou porque você não sabia uma palavra ou outra no meio da frase ali que você estava falando? Se isso já aconteceu com você, fica comigo até o final que eu vou te falar o que você deve fazer. Hello, my name is Rodrigo e hoje a gente vai falar sobre vocabulário. Qual é a importância do vocabulário? Se você assistiu o meu primeiro vídeo aqui, você sabe que ele é um dos 4 pilares para a gente aprender um idioma. O primeiro é ter um motivo, ter uma razão, um porquê. O segundo é você usar o Comprehensible Input. Você não sabe o que é isso? Eu tenho um vídeo aqui no canal também sobre isso, então vai lá e confere. O terceiro é o tempo com a língua. Você tem que passar tempo ali ouvindo e em contato com a língua. E o quarto é o vocabulário. É o que a gente vai falar aqui hoje. Então qual que é a importância do vocabulário? Justamente nesse sentido. Na hora que você quer se comunicar, você tem o conteúdo ali para você conseguir se expressar da melhor maneira possível. E assim, eu preciso ter um vocabulário enorme para eu conseguir começar a conversar? Não necessariamente. Existe uma pesquisa que diz que com 500 palavras você consegue entender aproximadamente aí 50% de qualquer texto, qualquer coisa escrita que esteja em inglês. Ou seja, as 500 palavras mais comuns. Você entendendo metade ali, na hora que você está lendo, você já tem um conceito bem interessante. Você já consegue compreender bastante ali o que está escrito naquele texto, ou seja lá o que for, uma notícia, alguma coisa assim. E na hora do diálogo, da conversa, o número também é bem aproximado. Então, se você pegar, por exemplo, você puxar na internet agora, você consegue pegar as 1000 palavras mais usadas em inglês. 1000 pode parecer um número muito grande, mas não é tanto assim. Você vai ver que muitas palavras ali, dessas 1000, você já sabe que são palavras extremamente simples. É um I, eu, ou é o the, que significa, é o artigo o, ou a, ou os, ou as. Ou pode ser um and, que significa e. Então tem muita palavrinha pequena, assim, muita coisa que a gente já sabe. E você aprendendo essas 1000 palavras, você vai conseguir criar alguns diálogos simples, básicos, para se comunicar, ter uma primeira comunicação. Para você ter uma ideia, o vocabulário de uma criança entre 6 e 7 anos é de aproximadamente umas 3.000 palavras. Isso não quer dizer que ela use aquelas 3.000 durante o dia inteiro. Normalmente ela vai ficar aí entre 1.000 e 1.500. Ou seja, para uma comunicação inicial, já é um número excelente. É claro que depois a gente tem que sempre continuar progredindo e aprendendo mais para conseguir se expressar cada vez melhor e ter mais fluência na língua. Então a primeira dica é essa: procure as 1000 palavras, tente estudar elas, pratique o máximo possível. Além das 1000 palavras, também é bem importante a gente aprender expressões ou phrasal verbs. A gente tem aqui no canal vários vídeos sobre expressões, várias expressões diferentes. Então confere aí, eu vou deixar o link aqui na descrição. Confere lá que tem muita expressão interessante pra gente aprender. Porque a expressão é algo que, se eu olhar ali aquelas palavras e tentar traduzir, vai ter um significado diferente do que ela realmente significa, do que as pessoas querem passar quando elas estão usando aquelas expressões. Então aprenda expressões, porque faz toda a diferença, tanto na hora de você falar, mas principalmente na hora que você está ouvindo, na hora que você está assistindo um filme, por exemplo, ou alguma série em inglês, ou até na hora de conversar com uma pessoa lá de fora. Outra dica de como adquirir vocabulário é com post-its. Você vai comprar ali um bloquinho de post-it e vai começar a colocar em tudo qualquer coisa na sua casa. Então, por exemplo, na sua TV, você vai escrever lá, television, e vai colar. No seu espelho, você vai escrever mirror, e vai colar. Tudo que você não sabe ainda, você vai colocando o post-it na casa inteira. Por quê? Você vai aprender aquelas palavras, justamente pelo tempo que você vai passando e olhando ali hoje, amanhã, depois. Então, conforme vai passando o tempo, aquilo vai grudar na sua cabeça. Porque você está toda hora olhando para aquilo e olhando o que está escrito ali. E aí você vai entender o que é. Então, com o passar do tempo, você pode até tirar aquele post-it, que você já vai saber o que é. É interessante você escrever a palavra, escrever a tradução e escrever embaixo como você fala. E você fica à vontade para escrever mais ou menos do jeito que você quiser. Então, escreva a palavra do jeito que ela é em inglês, a tradução, e mais ou menos o jeito como você pronuncia ela. Porque vai ficar muito mais fácil de você
falar da maneira correta depois. E por último, e a principal dica é aprender o vocabulário por conteúdo. Então, por um texto ou por um vídeo, e não simplesmente pegar uma lista de vocabulário e ficar tentando decorar ela, que isso vai ser muito mais difícil. Então, por exemplo, pegue alguma notícia ou algum texto sobre algum assunto que você gosta, ou algum vídeo, e começa a ler ou começa a assistir isso. É claro que você não tem que se preocupar em aprender tudo que está ali. Uma palavra que você já aprender já é um progresso. E quanto mais você fizer isso, mais vezes você vai aprendendo. E ainda mais se você fizer mais de uma vez com o mesmo conteúdo, com o mesmo texto, com a mesma notícia ou com o mesmo vídeo. Então, por conteúdo, acaba ficando até mais fácil da gente gravar do que simplesmente eu pegar uma lista ali sem sentido para mim. É muito mais fácil eu lembrar uma história do que eu lembrar simplesmente um monte de palavras soltas. Eu lembrar uma história que tem 500 palavras do que eu lembrar 500 palavras soltas sem sentido nenhum. Então é isso, vocabulário é realmente muito importante para a gente progredir na língua. Se você acha que seu vocabulário ainda não é suficiente, pratique as dicas que eu te falei aqui, além de outras que tem aqui no canal, e deixa o like se você gostou, se inscreva, que tem muito mais conteúdo como esse. So that's it for today, and see you!